Olá, gente. Nós vamos falar hoje sobre a especialização cerebral. É um assunto interessante, tanto para quem está estudando para concurso, como para quem quer ser especialista em qualquer área, como também para as pessoas que são simplesmente curiosas e que desejam entender, por exemplo, quando você está aprendendo a dirigir. Quem sabe dirigir vai saber muito bem do que eu estou falando. Você começou a dirigir, a pessoa está ali ensinando, diz, não olha para a marcha, não olha para a marcha e você sempre insiste em olhar para a marcha. E aí você se sente muito mal e acha muito difícil aprender a dirigir, porque são muitos estímulos ao mesmo tempo. Por que isso acontece? O que está acontecendo no cérebro ali que faz com que você tenha tanta dificuldade de simplesmente prestar atenção onde o instrutor está mandando? E você que está aprendendo a tocar música, fazendo aqueles ensaios no violão, e aí você mal sabe dedilhar. E aí quando você aprende a tocar, alguém diz assim, toca e canta aquela música. Eu disse, tocar eu toco, para cantar tem que ser outra pessoa cantando, porque eu não consigo tocar e cantar ao mesmo tempo. E aí você fica impressionado quando vê alguém que toca e canta ao mesmo tempo. E fica mais impressionado ainda quando vê alguém que toca, canta e ainda interage com o público, conversa com o público e presta atenção no público. Aí vocês ficam pensando assim, eu acho que o cérebro dessa pessoa é maior do que a das outras. Olha, continua com a gente, acompanha aí para você entender o que é que acontece. Vamos lá, hoje a gente vai entender esse grande mistério por meio das neurociências e da análise do comportamento. Acompanha a gente. Gente, os exemplos que dei na abertura aí, eu acredito que toca aí em alguém. Isso mesmo. A dificuldade que a gente tem de prestar atenção em muita coisa ao mesmo tempo quando a gente está aprendendo. Eu já conheci pessoas que vão para uma sala de aula e um professor começa a falar um determinado assunto, ou mesmo uma aula de matemática, a pessoa se sente totalmente incapaz, porque vê outros colegas falando muito bem sobre aquele assunto, numa velocidade muito grande, e você está lá, lento, achando que é uma lesma, que é devagar, que não é tão rápido como outras pessoas. Hoje, a gente vai entender que a velocidade, a habilidade depende muito do treino. Isso mesmo. À medida que nós treinamos, nós vamos especializando um circuito específico de neurônios para aquela atividade. Daqui um pouquinho eu vou pegar um molde cerebral para a gente entender melhor como é que isso funciona, observando o molde cerebral e observando alguns neurônios. Como é que eles vão formando interconexões para dali formar áreas específicas. Mas nesse primeiro momento eu quero que vocês entendam o seguinte, quando a gente não conhece alguma coisa, quando a gente está tendo contato com algo novo, o nosso cérebro ele faz como se fosse um escaneamento geral, ou seja, ele se ilumina por completo, todos os circuitos piscam ali. E por que ele faz isso? Para ver se existe algum circuito que tem alguma informação que é compatível com aquilo que ele está sendo estimulado. Em outras palavras, ele está fazendo uma espécie de busca, de varredura, para saber se ele tem alguma resposta específica para aquela situação. Algo que já foi condicionado em outro momento, que já foi modelado em outro momento. Quando ele não encontra, então o que ele começa a fazer? Ele aproxima as respostas mais semelhantes àquele padrão que está sendo estimulado para ver se funciona. Se as respostas não forem satisfatórias, se as respostas forem aversivas, ou se não houver reforçamento de forma alguma, então o cérebro automaticamente deixa de lado esse padrão de resposta e já busca outro padrão de resposta mais aproximado daquele. Isso mesmo, ele não deixa de buscar um padrão de resposta, ele vai sempre buscando um padrão de resposta. E aí quando ele encontra um padrão de resposta que traz algum tipo de consequência que é reforçadora, para quem não é habituado a ouvir nada de análise do comportamento, a gente está dizendo o seguinte, o sujeito se comporta de uma determinada maneira, como por exemplo aprendendo a dirigir, e aí ele observa para a marcha, e não seria o comportamento que ele deveria ir, aí ele recebe uma censura, um aversivo. Olha, não olha para a marcha, preste atenção na frente, ele presta atenção na frente. Então o cérebro entende que aquela resposta não é a melhor naquela situação, só que ele não entende de imediato. Por quê? Porque os neurônios precisam se interconectando para inibir aquele padrão de resposta e ele poder apresentar um outro padrão apenas, que é de passar as marchas sem ficar observando a parte de baixo do carro. Então isso dá um certo trabalho, porque os neurônios vão precisar formar circuitos
que façam esse controle motor a partir da estimulação do ronco do carro e das demandas que estão postas na frente do motorista. Então, aprender não é um processo tão fácil e por isso que muita gente desiste no caminho. E aí, muitas vezes, as pessoas me perguntam, rapaz, mas não tem um modo mais fácil de aprender? Se fosse fácil desenvolver a aprendizagem, se fosse fácil desenvolver a disciplina, nós teríamos um mundo repleto de pessoas sábias. E é justamente tendo a certeza que a maior parte das pessoas não se disciplina, a maior parte das pessoas não se dedica, que vai fazer com que vale a pena para a gente se dedicar e se especializar, porque a gente vai por um caminho que a maior parte não explora. E isso faz a gente se tornar especial, que é próximo da palavra especialista. Então, o especialista é o sujeito que tem o cérebro muito bem moldado, com circuitos específicos para diferentes situações dentro de uma área específica que ele se desenvolveu. Note, não dá para ser especialista em tudo, não dá para ser bom em tudo. Por quê? Simplesmente porque nós não temos tempo de vida suficiente. Então, o nosso cérebro ele vai se especializar em algumas atividades e em outras não. Agora, veja, é possível utilizar a especialidade de algumas áreas como padrão de resposta para outros segmentos e assim o sujeito se dá bem. Por exemplo, o indivíduo pode ser um gestor de empresas durante a vida inteira dele. E aí, em determinado momento de idade, ele decide assim, eu acho que eu vou entrar para a vida pública e vou ser político. E nesse esforço para ser político, ele se utiliza das mesmas estratégias que ele utilizou na empresa dele. Isso pode dar certo, ele vai utilizar os mesmos padrões de comportamento. A situação é outra, mas alguns contextos podem ser aplicados de maneira semelhante e esse indivíduo pode ser muito bem sucedido. Neste caso, esse indivíduo já tem algumas áreas do cérebro dele especializadas. Esse é o ponto. O que é essa área especializada? É porque, gente, no primeiro momento, se você vai fazer algo novo para você, como funciona tudo, então você tem cansaço. Lembra quando você estava estudando aquela matéria de física que você não entendia nada e você se esforçava, e o mínimo que você lia ou tentava responder, você ficava muito cansado e sentia muito sono? Isso acontecia porque o seu cérebro estava queimando muita energia, os dendritos estavam crescendo, formando ramificações. Por isso, você precisava de fato de repouso para que essas conexões fossem formadas. Uma vez que isso já foi formado, uma vez que essas estruturas estão montadas, o seu cérebro ele funciona com menos desgaste energético. Por quê? Porque ele não vai precisar se acender como um todo. Ele vai precisar acender apenas aquele circuito específico. Mas para a gente não ficar falando muito, vamos aqui usar os moldes para que vocês entendam um pouco melhor. Vamos lá para os moldes. Então, falando sobre a especialização cerebral, né, que aí o pessoal fica assim, professor, né, como é que eu faço para o meu cérebro ser especialista e tal? Então eu fiz um moldezinho aqui. De massa de modelar aqui estão os neurônios, né, então representando as várias redes neurais das áreas diferentes do cérebro aqui. Então eu tenho o lobo temporal, o pré-frontal, frontal, né? Todo ele aqui é o lobo frontal, mas essa área marrom a gente chama de lobo pré-frontal, né? Essa área azul aqui, o parietal, e essa verde aqui a gente chama de lobo occipital. Essa região aqui é o cerebelo e aqui embaixo o tronco encefálico aqui. Então, a gente hoje não vai discutir muito o tronco encefálico, porque, como eu vou falar de especialização das áreas do cérebro, eu preciso que vocês saibam mais das áreas corticais. Porque as áreas do tronco encefálico, elas são áreas primitivas do cérebro. Então, elas não sofrem muito impacto do processo de aprendizagem da cultura. Permanece basicamente a mesma coisa sempre, né? Então, o impulso é só que freia algumas coisas que vêm dessas áreas mais primitivas, né, ou controla por meio desse freio, dos neurônios inibitórios. Mas para a gente entender aqui o que acontece. Olha, gente, vamos dizer que você não é especialista em música. Então, você não é especialista em música, aqui no cérebro a gente tem uma área mais ou menos nessa região aqui que a gente chama de área de processamento primário, que é logo quando o sujeito recebe a música, e aí ele vai dessa área de processamento primário discriminar. É som de pessoa, é som de animal, é som de um ser vivo, é um barulho de algo inanimado que caiu.
Então ele discrimina logo e manda para o segmento específico, para a área de processamento secundário. Isso vai ser semelhante em todas as outras áreas do cérebro. Você recebe um estímulo num primeiro momento e ele vai sempre para uma área de processamento primária. Depois dessa área de processamento primário, é que vai para uma outra área de processamento secundário já dentro de uma categoria específica. É por isso que quando a gente também, por exemplo, tenta lembrar de alguma coisa e não consegue de jeito nenhum, é porque a gente geralmente está dando uma pista errada. E o hipocampo, que é uma área que fica mais ou menos no meio do cérebro aqui, que não dá para ver por esse corte, mas em outro momento eu mostro para vocês, ele é que localiza onde está cada coisa, que ele tem grandes ramificações. E aí quando você dá uma pista errada, aí ele fica buscando num lugar errado aquela informação ali. Então, para especializar o cérebro, o que eu preciso? Gente, eu preciso de prática em uma atividade e não é uma prática curta. Por que não é uma prática curta? Porque no primeiro momento que eu recebo a informação, a primeira coisa que o cérebro faz é se acender por completo, ou seja, aqui é formado de redes de neurônios, como esses neurônios que estão aqui ao redor, só que muito pequenos, né, minúsculos, e se conectando entre eles. E aí são bilhões de neurônios aqui dentro dessa massa cinzenta, né, que está colorido para facilitar a aprendizagem, mas isso tudo aqui tem uma cor acinzentada. Então, o que acontece? Eu recebi um som e quero me especializar no som. Primeira coisa, então, o cara tem que ter consciência disso. A consciência está aqui no lobo frontal. Então, eu vou conectar essa área aqui, ela vai crescer, e aí aqui eu tenho uma rede de neurônios, e essa rede de neurônios, ela vai crescer os dendritos e vai se conectar a essa área aqui do cérebro. Então, uma vez conectada a essa área, você tem aí uma rede de neurônios, como se o sujeito estivesse tomando consciência. Na verdade, todo o lobo frontal, né? Vou fazer aqui para ficar meio que claro aí, para ver se dá para quem está nos assistindo ver. Só que tem um detalhe importantíssimo, gente. O que acontece? Veja só. No primeiro momento, o cérebro se acende todo. À medida que você vai repetindo a atividade, o que vai acontecendo? O cérebro vai designando um grupo específico de neurônios para fazer aquela função. Ou seja, vai formando uma rede neural e o resto dos neurônios vão ficando desocupados. Porque é como se o cérebro já reconhecesse que é suficiente aquele circuito ser ativado para dar aquela resposta. Aí, nesse momento, o restante do cérebro fica livre. Por isso que quando uma pessoa começa a tocar violão no primeiro momento, ela não consegue nem dedilhar muito bem, que seria uma área controlada mais ou menos pelo lobo parietal aqui. Então, isso não está arrumado ainda, ele precisaria especializar essa área, formando o que? A rede de conexões para se comunicar ali com os neurônios. Ele entra aqui, deixa eu fazer assim para ser visível daí, né? Ele tem que entrar ali pelo botão axônico. Essa área aqui iria se conectar, ou seja, essa área azul tem que se conectar com essa daqui. Por quê? Porque essa área aqui controla, junto com essa daqui, algumas funções motoras, junto com o estriado também, né? Então, essa conexão sendo formada aí, a gente teria, então, já um certo controle, né? Então, as funções auditivas se conectaria também aqui, formaria conexões desse grupo com esse, e aí eu teria uma rede específica atuando para um indivíduo tocar, né? E aí o que acontece? O resto dos neurônios ficariam liberados. Então, veja, uma pessoa aprendendo a tocar, ela não consegue tocar e prestar atenção nas outras pessoas, porque todos os neurônios estariam ocupados. À medida que ela especializa, ele vai liberando neurônios e vai deixando ocupado ali só os neurônios que precisa para processar aquela operação. Os outros neurônios ficariam livres para processar outras coisas de outras áreas do cérebro ou de outros estímulos que receberiam, por exemplo, estímulos visuais. Alguém acena para um cantor já especialista, ou dá um tchau para ele, e ele consegue responder. Por quê? Porque os neurônios do lobo occipital
de um cara especialista já estão livres, então ele forma uma conexão que ele consegue tomar consciência disso aqui, essa área que se conecta com isso, e o sujeito é capaz de responder ativando a área motora sem prejudicar a canção dele. Então, eu espero que isso aqui seja suficiente para as pessoas entenderem que a especialização do cérebro leva a grupos de neurônios específicos se especializarem. Não fica mais aí todo o cérebro funcionando, desgastando energia. Então, o desgaste energético é muito menor quando o cérebro vai se tornando especialista. Então, eu espero que agora, a partir desse uso dos moldes aqui, tenha ficado mais claro que no nosso cérebro nós já temos filogeneticamente algumas áreas especializadas para discriminar visão, estímulos visuais, para discriminar estímulos olfativos, gustativos, estímulos auditivos. Então essas áreas que já são especializadas, elas vão se especializar ainda mais, se interconectar ainda mais, formando circuitos específicos que vão facilitar o sujeito a dar padrões de respostas especializados. Então é assim que funciona o nosso cérebro e espero que tenha sido tudo muito a contento. Em outro momento estaremos de volta para tirar alguma dúvida que você tenha. Qualquer coisa, basta escrever aí embaixo nos comentários. Curta o vídeo, não esquece, segue o nosso canal e compartilha com os amigos. Um abraço.